Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos sobre plots no R. E no vídeo de hoje a gente vai utilizar um pacote que é extremamente interessante e útil para visualização gráfica no R. Talvez até mesmo um dos pacotes mais utilizados no R em todas as áreas praticamente, que é o pacote ggplot2, o ggplot2. E esse pacote nos permite customizar e fazer uma série de procedimentos para visualização que em alguns casos são verdadeiras obras de arte. Obviamente no vídeo de hoje a gente vai cobrir os aspectos mais básicos desse pacote, de maneira que a gente vá aprofundando nessas possibilidades nos próximos vídeos, sendo que a minha ideia agora é toda vez que eu mostrar para vocês uma opção de um plot, uma opção de uma visualização gráfica no R, eu vou tentar sempre apresentar a alternativa utilizando os comandos básicos e já inclusos no R sem a utilização de nenhum pacote, e uma opção no ggplot ou em algum outro pacote que faça um tipo específico de gráfico, ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, para quem não tem o ggplot instalado, o primeiro comando que vai precisar ser feito vai ser a instalação do pacote. Então vocês vão utilizar o comando install.packages, ok? E aqui ggplot2, perfeito? Eu não vou executar esse comando, pois eu já tenho o ggplot instalado no meu computador, ok? A partir do momento que vocês têm o ggplot instalado, vocês vão pegar e usar o comando library, ok? Library ggplot2. Enquanto vocês aproveitam aí o tempo do pacote instalar, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like aqui no vídeo, deixar comentários para próximas opções de vídeos, ok? Principalmente, que tipo de gráfico vocês querem mais ver? Gráficos de barra, histogramas, boxplot, a gente vai passar por tudo, mas quem sabe, dependendo da demanda, a gente adianta um pouquinho. Então, ótimo. Então a gente instalou aqui o ggplot2, aqui eu instalei, estou carregando a biblioteca, vou carregar aqui a biblioteca. Uma pergunta que vocês podem fazer. Vocês podem perguntar, mas Pablo, qual a diferença de eu usar o install.packages e eu estou colocando aqui entre aspas e aqui eu não estou colocando aspas? Por quê? Porque o install.packages permite com que você adicione uma série de pacotes num vetor e instale todos de uma vez. Então você poderia criar um vetor chamado ggplot2 com todos os nomes e instalar tudo de uma vez. Aqui no ggplot2 você não consegue fazer isso, você teria que criar o vetor com o nome individualizado, ok? E você poderia utilizar como se fosse o nome de um objeto aqui dentro, perfeito? Então aqui a gente tem carregado o pacote ggplot2 e além do ggplot2, nós vamos fazer os gráficos de hoje utilizando um dataset, um banco de dados que a gente já utilizou bastante em outros vídeos, que é o pacote de dados, né, mtcars, perfeito? Então a gente está aqui, data mtcars. Então, perfeito, nós temos o nosso pacote carregado e nós temos o nosso dataset. Lembrando como que mtcars é estruturado, nós temos o nome dos carros e várias observações com diferentes características de cada um desses carros, ok, pessoal? E a gente pode fazer uma série de gráficos com esse pacote, a gente vai fazer isso. Mas no vídeo de hoje nós vamos focar em gráficos de ponto, em scatter plots. Por quê, Paulo? Porque são os gráficos talvez mais simples de ser feitos e que eu acredito que vai ser mais interessante para a gente começar a dar os primeiros passos no ggplot, ok? Então, como funciona o ggplot, pessoal? O ggplot ele funciona de uma maneira um pouco diferente do comando plot convencional. O ggplot, a gente pode talvez interpretar como a criação de gráficos em camadas. Nós vamos adicionar diferentes camadas
para construir os nossos gráficos. A primeira camada vai ser o que a gente vai querer plotar. Então, quais serão os nossos eixos? X, Y, Z, etc. No segundo momento, nós vamos colocar como nós queremos plotar esse gráfico, porque a gente pode plotar de diferentes formas o mesmo conjunto de dados. Você pode plotar uma série de observações como um scatterplot, como um boxplot, etc. E cada um desses tipos de visualização vão te dar respostas diferentes sobre o seu dataset, ok? E por último, nós vamos para a camada de customização, a camada adicional. E isso realmente vocês vão ver como funciona. Funciona exatamente de uma maneira de ir adicionando camadas, ok? Então, o que a gente pode fazer? O que seria interessante? Vamos tentar plotar aqui se existe alguma relação entre o milhas por galão, que é a primeira coluna dessa nossa tabelinha aqui, ok? E o horsepower. Vamos ver, vamos plotar uma em função da outra e vamos ver como que isso funciona, beleza? E o nosso primeiro plot, ele vai ser extremamente simples. Ele é um comando que é bem simplesinho de ser feito no R utilizando o ggplot. E o comando é ggplot, perfeito. Aí a gente vai entrar com o nosso dado, data, que é a nossa tabela emit_cars, ok? E aí a gente vai entrar com o primeiro argumento do ggplot, talvez um dos argumentos mais importantes, ok? Que é o argumento AES, que vem de aesthetics. Vocês lembram que eu falei que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está querendo fazer um gráfico é o que a gente quer plotar? Então, quais são os eixos e qual relação a gente quer plotar? Exatamente aqui que a gente responde essa pergunta, ok? Dentro do argumento AES. E ele vai funcionar como eu estou mostrando aqui, ó. AES, abre e fecha parênteses, X vai ser igual a nossa coluna MPG. Não estou colocando entre aspas, por quê? Porque eu já informei aqui, ó, meu banco de dados, ok? E na segunda, Y, horsepower. Então, é isso. Esse é o primeiro, seria como, ok, eu quero plotar. Só que se eu rodar esse comando, presta atenção, aqui no canto direito, eu vou ter o quê? Eu vou ter um plot vazio, porque o que a gente respondeu agora? Nós respondemos o que queremos plotar. Então nós queremos plotar milhas por galão e horsepower, mas nós não respondemos o que? Como? Então essa é a segunda pergunta. Mas só para trabalhar de uma forma bem interessante no ggplot, utilizar uma função, uma funcionalidade, na verdade, que é extremamente útil. A gente vai poder armazenar essa estrutura desse plot dentro de um objeto. Vamos chamar de plot 1, ok? Eu vou limpar aqui e remover esse plot só para mostrar para vocês uma coisa. Eu posso simplesmente rodar o comando. Uma vez que eu rodei, ele não é plotado aqui porque ele foi direcionado para o meu objeto plot 1, mas uma vez que eu executo o plot 1, eu vou ter exatamente o mesmo plot, ok, pessoal? Lembrando, então, que eu tenho agora o que eu quero plotar armazenado em plot 1. E o que eu posso fazer agora? Eu posso adicionar minha segunda camada, que é a camada de quê? A camada de como eu quero plotar. E existem uma série de opções para o ggplot, uma quantidade extremamente variada e que provavelmente eu desconheço pessoas que saibam todas as opções, mas a primeira que a gente vai fazer aqui vai ser uma opção super simples, que vai ser o que? A gente vai usar plot 1 e nós vamos adicionar uma camada. Então essa é uma outra característica do ggplot. Toda vez que nós estamos adicionando informação a um plot, nós utilizamos o comando de adição mais os comandos a serem incluídos naquele plot, ok? E agora nós vamos adicionar como. E vocês veem aqui, começando a digitar geom, eu tenho várias opções de plot. A que nós vamos utilizar agora é Geometric Points, Geom Points.
E eu posso deixar vazio. Eu não preciso especificar nada dentro de GeoPoints nesse momento, porque se eu rodar esse comando, eu tenho aqui exatamente meus pontos adicionados, ok? Aí vocês vão me perguntar, Pablo, eu preciso salvar o plot dentro do objeto? Não, funcionaria da mesma maneira se você fizesse o comando todo de uma vez, por exemplo, pegando o Geometric Points e adicionando ele aqui, ok? Vamos lá, salvei dentro de plots, já foi salvo junto com o Geometric Points, ok? Estou apagando novamente e vou mostrar para você se eu executasse somente o comando sem salvar em nada. Funciona da mesma forma, perfeito? Então, ótimo, primeiro momento nós aprendemos como dizer o que queremos plotar e como plotar, ok? De novo, é um gráfico interessante? Sim, é um gráfico interessante. Podemos melhorar? Claramente podemos melhorar. E como a gente melhora esse plot? Adicionando mais informação, assim como a gente fez lá no vídeo anterior aqui do canal, no RDicas 7, sobre plots, nós adicionamos informações extras com argumentos. E quais argumentos nós vamos adicionar? Vamos gerar aqui, ó, nesse momento, a gente vai adicionar dentro do Geometric Points aqui agora, então só estou colocando por cima, nós vamos adicionar, por exemplo, o formato, tamanho e cor, ok? Desses nossos pontos. Então, o formato, ele é dado por um argumento dentro de Geometric Points que é chamado de shape, de forma. Os valores aqui passados para shape são exatamente os mesmos que são passados para o plot character, para o PCH, lá do função plot. Então, dê uma olhadinha no próximo vídeo, ok? Sobre essas opções. Vamos colocar aqui 18. PCH 18, ok? Para mudar o tamanho, o argumento é size. Nós vamos colocar 2, vamos dobrar esse tamanho. E para colocar a cor, nós vamos colocar o argumento COL, de color, e nós vamos plotar vermelho, beleza? Vamos executar o comando plot, salvar dentro do objeto plot e agora visualizar. Aqui, exatamente é isso que nós temos agora. Plot character, 18, nós temos losangos e agora nós temos o head. Lembrando que eu coloquei aqui 2 de uma maneira intencional, porque a escala de tamanho do ggplot não é tão similar com o que a gente tem lá no plot. Eu preciso aumentar um pouco mais para realmente ter um tamanho significativo. Então aqui a gente vai colocar 5 para a gente poder visualizar. Vocês conseguem ver que aumentei consideravelmente. Então 18, o losango, com o tamanho agora bem mais chamativo e visual no nosso plot e com a cor vermelha. Beleza, pessoal? Aí a gente já tem a primeira etapa de customização desse nosso plot. Mas o que a gente pode ainda adicionar de customização nesse plot? Tem mais coisas que a gente poderia fazer, como, por exemplo, alterar o nome dos eixos, ok? Que aqui a gente tem HP e MPG. Eles são, ok, o nome das nossas colunas utilizadas, sempre vão receber o nome das nossas colunas. Mas por algum motivo a gente pode ter o interesse de talvez adicionar por extenso essa informação. E isso pode ser feito de maneira muito simples. Na verdade, existe mais de uma forma de se fazer isso no ggplot. Eu vou mostrar para vocês agora, provavelmente, a forma mais comum de se fazer isso. Não mais comum, mas a forma mais direta de se fazer isso, que é utilizando o comando de temas. Então nós vamos adicionar temas e adicionar labels aqui para cada um das nossas opções, ok, pessoal? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar um tema para o nosso eixo X. Então vamos trabalhar primeiro aqui com o eixo X. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro comando vai ser, utilizando, igual eu falei, um comando mais convencional. Existe um comando chamado lápis. Esse comando permite que a gente adicione
adicione novos nomes para os títulos do eixo X, eixo Y e o título do texto, do plot. Então vamos lá, vamos começar com o eixo X. Então o título do eixo X, aqui, ou seja, aqui embaixo, nós vamos dar para miles per gallon, ok? Milhas por galão aqui. E vamos plotar e adicionar essa camada. Então se eu executar aqui, o que eu estou fazendo, eu mudei aqui, ó, milhas por galão. Prestem atenção, ok? E agora eu vou tentar fazer a mesma coisa no plot 1, porém mudando o Y para o que? Para horsepower, ok? Vamos lá, vou mudar para horsepower. Só que presta atenção se eu fizer dessa forma. Eu alterei agora o Y e o X voltou para MPG. Por que que isso aconteceu? Porque eu modifiquei o comando, o objeto plot1, adicionei essa camada extra de informação, ok? Mas não salvei em nada. Então aqui embaixo eu estou adicionando novamente essa camada de informação, mas eu não estou mudando. O que eu poderia fazer? Eu poderia adicionar o argumento y dentro de labs, ok? Também. E executar o comando. E assim eu teria os dois. Horsepower e milhas por galão. Perfeito, pessoal? Eu também poderia adicionar aqui até um título para o nosso gráfico. A gente poderia ver, adicionar esse título como relação MPG versus horsepower, ok? Versus horsepower. Se eu executar isso, eu teria aqui um título, relação MPG versus horsepower. Detalhe, se eu quiser manter isso, eu preciso salvar novamente dentro de um objeto. E agora eu estou chamando de plot 2, a gente customizou um pouco mais. Executando plot 2, eu vou ter exatamente o mesmo gráfico. Perfeito, pessoal? Mas a gente ainda tem alguns detalhes que podem ser melhorados. Não sei se vocês concordam ou não, mas ao meu ver, existem detalhes que podem ser melhorados. E quais são esses detalhes? Preste atenção. Os nossos eixos ainda são relativamente pequenos, difíceis de ver. Se a gente adicionar esse gráfico numa apresentação, o que seja, talvez vai ficar difícil da gente conseguir visualizar os números dos nossos eixos. E até mesmo o título do nosso gráfico e dos nossos eixos por causa do tamanho. E como que nós vamos alterar isso? Agora a gente vai trabalhar com uma das funções mais importantes em questão de customização, que é a função theme, de temas. Então nós estamos adicionando temas para customizar o nosso eixo, ok? Os nossos eixos. Então a primeira coisa que a gente vai mudar agora vão ser realmente os valores nos nossos eixos. Então a gente vai customizar os valores aqui, por exemplo, no eixo Y, 300, 200 e 100, no eixo X, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Perfeito? E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos adicionar como argumento de temas uma opção chamada de Axis Text X, pessoal. Axis Text X. O que é Axis Text X? Nos permite alterar o texto do eixo X. E para isso nós vamos dar como argumento para Axis Text X o resultado de uma outra função, nesse caso, que vai se chamar element text, ok? Então presta atenção nessa estrutura. Eu tenho tema Axis Text X igual element text. E dentro de element text eu tenho os argumentos comuns a todas as opções de temas que eu poderia adicionar. O primeiro deles, por exemplo, eu poderia mudar se eu tenho o número em negrito, em itálico, em texto plano, a gente vai colocar como negrito aqui, que é bold, ok? A gente vai mudar a cor, a gente pode mudar a cor, nesse caso eu estou mudando a cor usando o argumento color, detalhe que é color, ok, pessoal? Vamos colocar deep pink, eu acredito que tem a cor deep pink, vamos tentar uma cor diferente aqui.
tamanho, a gente vai colocar, mudar o tamanho para, sei lá, 5 também, mesmo tamanho que a gente está vendo ali os losangos, ok? E a gente pode mudar até o ângulo se eu quiser. Vamos mudar o ângulo, angle, e vamos colocar como 45 graus. A gente vai fazer todas as customizações de uma vez. Então, lembrando, face para mudar o tipo do texto plotado, você vai estar em negrita, itálico, etc. Color para mudar a cor, vamos ver se essa cor realmente existe. Size, que é o tamanho desses valores nos eixos. E o ângulo, a angulação do valor. Vamos observar. Realmente existe Deep Pink, mas preste atenção como que 5 para Element Text não significa a mesma escala que eu tenho para os pontos, ok? Isso é muito importante de se reparar. Então vamos aumentar, só para vocês terem uma ideia. A gente conseguiu ver aqui que 5 ficou extremamente pequeno. Vamos colocar 15. Existe isso realmente no ggplot, essas questões de diferenças entre as escalas, extremamente normal. Então aqui eu já tenho o nosso eixo Y totalmente customizado. E como eu falo totalmente, realmente totalmente, bem diferente do que a gente tinha inicialmente. Então eu mudei aqui o eixo, os valores do eixo X dessa forma. Como que vocês acham que eu vou alterar os valores do eixo Y, pessoal? Exatamente da mesma forma. Então eu estou copiando exatamente todos os comandos. Dentro de temas, logo após o parêntese do elemento text, ok? Eu adiciono uma vírgula. Então, presta atenção onde esse parênteses está colocado. É antes do parênteses que fecha o elemento text. Eu copiei a mesma informação, porém, ao invés de axis text x, eu vou colocar, obviamente, axis text y. Ok? Então, vamos lá. Axis text y. Fiz a mesma alteração com o eixo Y, pessoal. Perfeito? E eu vou salvar isso agora dentro de plot 3. Lembrando que os nossos títulos ainda estão bem pequenos. E eu posso alterar esses títulos também. Isso é super simples de ser feito. E como que a gente altera os títulos? Nós alteramos os títulos por meio das mesmas opções que nós fizemos aí agora, usando o axis text, mas ao invés de usar axis text, nós vamos usar uma outra opção que é a opção de axis title. E como vai funcionar a opção de axis title, pessoal? A opção de axis title funciona da mesma forma. Então nós vamos pegar aqui o plot 3, perfeito. Adicionar uma camada em plot 3. Essa camada de plot 3 vai receber tema axis.title, perfeito, igual element. Perdão, aqui eu deveria ter colocado axis.title x, já que eu quero colocar para o meu eixo x. Axis.title eu irei adicionar somente do título do texto, perfeito? Então, axis.title x aqui, element test. E aqui dentro eu posso adicionar, mudar da forma que eu quiser. Eu vou adicionar face igual, vamos colocar em bold também. Size eu vou colocar 20, perfeito. E a cor, eu vou colocar a cor como preto, perfeito. Black, aqui. Vamos executar esse comando. Presta atenção, aqui existem dois sinais de edição. Nós vamos remover um, não pode existir dois, porque o ggplot vai interpretar como uma camada vazia, ela não existe. Só um detalhe que eu preciso salvar plot 3 primeiro, né, antes de rodar. Obviamente, eu preciso criar para depois plotar. Presta atenção em milhas por galão. Eu já aumentei. Perfeito? E da mesma forma, axis title x pode ser editado para axis title y. Uma vez que eu edito axis title y,
e adiciono essa camada também no plot 3, eu também vou mudar horsepower. Perfeito, pessoal? E mais uma vez, eu poderia salvar isso dentro de plot 4. E uma vez executando plot 4, eu vou ter a mesma opção. Ótimo. Ok, eu fiz isso em várias camadas, salvando diferentes objetos. Eu poderia fazer isso em uma única linha de comando? Obviamente. Como eu vou fazer? Eu vou apagar, remover o que eu tenho aqui, ok? Vou copiar minha primeira linha de comando que a gente fez lá do início. E a partir de agora, eu vou adicionar os títulos. Perfeito. E também vou adicionar os temas. Só que preste atenção que eu vou fazer com o tema, pessoal. O tema ficou bem grandinho aqui, né? Só que eu ainda posso aumentar, porque eu não preciso criar dois temas diferentes. Eu poderia adicionar tudo dentro de um mesmo tema, ok? Então eu poderia pegar Axis Text e Axis Title para X e Y e adicionar todos juntos dentro de um mesmo tema. Perfeito. E o que eu poderia fazer? Executar o plot e ter exatamente a mesma opção. Outra coisa interessante que pode ser feita é o seguinte: eu posso criar meu tema, um objeto, e adicionar o tema, ok? Exatamente o mesmo pedacinho de comando que a gente pegou aqui com todas as opções. Crio o meu tema, perfeito. Pego o meu ggplot até antes do tema. Vou limpar aqui. Vou executar esse comando só para mostrar para vocês. Então eu tenho o gráfico aqui sem customização dos meus eixos, perfeito. E eu vou adicionar meu tema. Eu tenho exatamente o mesmo resultado. Então o que isso nos permite? Isso nos permite fazer um único tema para todos os nossos plots e customizar para toda a nossa análise. Isso fica muito mais fácil, a gente não precisa ficar repetindo e digitando todos os temas de novo, ok? Esses são alguns exemplos de customização e plots iniciais usando o ggplot. Obviamente existem inúmeras opções dentro de cada uma dessas poucas opções que eu mostrei, mas nós vamos ver com mais calma, como eu disse, em cada um dos plots que a gente for fazendo nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Por favor, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e indicar nosso canal para novas pessoas, ok? Que tenham interesse de aprender sobre a programação no R. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, pessoal.